Como que você me fala que é a legalização da maconha? Posso devolver a pergunta? E bem-vindos a mais um Amigas da Onça. Essa é a Baby. E essa é a Carlotinha. E nós somos as Amigas da Onça. E hoje a gente tem ela, que a gente nem tá acreditando que tá aqui com a gente, a Tabata Amaral. Galera, a gente começou há uma semana e assim, o nosso sonho era entrevistar ela e a gente nem acredita que ela tá aqui. Muito obrigada por ter aceitado participar com a gente, isso é muito importante pra gente. Muito obrigada pela confiança, por estar aqui com a gente tá muito feliz, estávamos muito nervosas também. Eu queria só acrescentar aqui que a gente tá usando um estúdio diferente, vocês vão reparar, mas é porque a Tabata tava com uma agenda muito ocupada e a gente só tinha esse horário pra falar com ela, então a gente teve que improvisar aqui em cima da hora. E ficou ótimo. E fizemos o melhor que pudemos. Obrigada por estar aqui. Muito obrigada a vocês duas. Tava super animada para essa conversa e para falar com vocês também. A gente sabe que você recebeu bolsa para estudar em Harvard, uma das melhores faculdades do mundo, e nós também fizemos faculdade fora, na Califórnia, e sabemos como ninguém o quanto é bom ter essa experiência. A gente queria saber o que você viu lá, o que você aprendeu lá, que você gostaria de trazer para as faculdades públicas aqui no Brasil. Muitas coisas, mas talvez resumir em 3. Acho que a primeira delas, o vestibular americano, ele é muito mais completo do que o nosso. O nosso é uma prova, um dia do ano, que olha para quem memorizou, para quem teve uma escola melhor. Já o vestibular americano, como vocês sabem, tem entrevista, carta de recomendação, você pode fazer a prova mais de uma vez. Tanto que eu fui muito melhor no vestibular americano, ganhei bolsa em 6 faculdades, e aqui no Brasil eu prestei 3 vestibulares e eu passei 1. Por quê? Eu venho da periferia, pegava 3 horas de ônibus por dia, as coisas eram mais difíceis mesmo, sabe? Ter que trabalhar, ajudar em casa, então eu não tinha as melhores notas e eu não tinha o melhor inglês, apesar de ter muita ajuda dos professores. Então, quero muito mudar o nosso vestibular um dia. A segunda coisa é não ter que escolher o teu curso pro resto da vida no vestibular. Sim. Cara, daqui 10 anos, metade das profissões que vão existir não existem hoje. Cada vez faz menos sentido essa pressão no jovem para ele escolher o curso com 17, 18 anos. E lá foi muito legal, porque eu fui exposta a várias áreas do conhecimento. Na verdade, eu fui obrigada a fazer matérias em 8 áreas do conhecimento. Psicologia, economia, folclore e mitologia. Isso me deu uma formação mais ampla e isso me permitiu, no 3º semestre, escolher meu curso com mais certeza, que foi Ciência Política e Astrofísica, que é uma combinação um pouco doida. Nossa, ela estudou astrofísica em Harvard. Exato. Bem nerd, eu gosto muito. Mas acho que é isso, assim, estudar com gente do mundo todo, sabe? Ter gente de tantos países, com tantas trajetórias de vida e também o contraste que sempre foi pra mim, tá? Na faculdade, que é considerada a melhor do mundo, tendo minha família morando numa ocupação na periferia de São Paulo. Eu acho que essa diversidade, junto com esse amor pelo conhecimento, esse diploma de realidade, me formaram para enfrentar os desafios que eu enfrento hoje. Muito legal. E aí, falando disso, esse primeiro ponto que você mencionou, eu concordo 100%. Eu fui muito mal na escola, mas eu era líder em várias outras coisas da escola. E por causa disso, eu fui aceita em uma faculdade, a 5ª melhor no meu curso dos Estados Unidos. E eu não passei nem no INSPER aqui no Brasil, porque eu realmente não decorei fórmula. Porque tem vários tipos de inteligência. E aí eu queria te perguntar sobre isso, assim, eu acredito também que o método dos vestibulares no Brasil é, assim, uma tristeza. É um atraso. É um atraso, mas você, como deputada federal, você conseguiria mudar, você vê essa mudança? Porque eu vi que você admira muito o método de educação integral. Mas, será que essas crianças que estudassem nesse método, elas entrariam no vestibular? Ou teria que mudar o vestibular? Você teria como mudar esse método? Como é isso? A forma como o vestibular se dá é uma discussão bem dividida entre o executivo, então, por exemplo, no caso das universidades federais, o governo federal e as próprias universidades que têm um pouquinho de espaço. Então, por exemplo, a Unicamp, ela é a universidade que mais está tentando mudar isso aqui no Brasil, que eu conheço das públicas. Ela hoje tem um caminho direto para quem foi medalhista numa Olimpíada do Conhecimento, então tem outras abordagens. Então, eu não consigo escrever um projeto de lei mudando o nosso vestibular, por mais que eu quisesse. E aí eu faço muito esse trabalho de ir questionando e criticando para quem sabe um dia, quando a gente tiver o Ministério da Educação com essa abertura, a gente possa travar essa batalha. E aí, falando de ensino médio, que é a minha pauta principal, eu gosto muito da educação básica, porque eu só tô aqui porque uma professora na 5ª série da escola pública me preparou para as Olimpíadas de Matemática. Então, se a gente investir
A gente, ao não investir na educação básica e olhar muito mais para o ensino superior, por exemplo, a gente deixa um buraco aí aberto. E aí são 3 coisas que eu defendo muito para a educação básica no ensino médio. Uma delas é essa educação integral, é você levar para a escola cultura, arte, esporte, aula de teatro, vôlei, um clube de xadrez, de empreendedorismo, porque isso forma, como você falou. Se você está focado num projeto da tua comunidade, se você tem um sonho, se você dança bem, tudo isso te forma para ser uma boa liderança. Então, e eu brinco que não é difícil de pensar, é o que o filho do rico geralmente tem. Eu, como criança pobre, queria fazer balé, judô, natação e não tinha condições, e isso faz falta. Outra coisa que eu defendo muito é mais ensino técnico profissionalizante. Quando a gente olha para a Europa, tem países que quase 100% dos jovens saem com uma formação técnica e isso tira essa pressão de ter que passar no vestibular de cara, de ter que escolher, te permite um salário alto. E eu estou trabalhando num projeto que é o Marco Legal para quebrar essa hierarquia. Ou seja, os créditos do ensino técnico poderem valer para a faculdade. Então você faz um técnico, com um período menor você forma na faculdade e a gente vai tendo essa aprendizagem ao longo da vida. E a terceira coisa é uma poupança para o ensino médio. Hoje, a gente tem um número de evasão e abandono escolar enorme. Chega de cada 5 jovens, 2 não vão se formar com a idade certa. Nossa! E isso tem um custo para o Brasil. Não sei se vocês sabem, mas quem não termina o ensino médio no Brasil vive 4 anos a menos. Sim. Tem mais doença grave, tem mais chance de ir pro crime. É uma tragédia humana. Tá matando a nossa geração. Literalmente, assim, com um custo de quase 500 bi, se a gente for olhar para os dados de hoje, por ano. E aí uma proposta que já foi testada mesmo e que super funcionou para diminuir a evasão é você pagar uma poupança para o jovem a cada ano que ele termina do ensino médio. Isso melhora o rendimento, segura ele na escola e é um investimento para toda a sociedade. E incentiva ele a ir adiante também, né, depois. Exatamente, a não desistir, ainda mais com essa educação, que é esse modelo que não interessa o jovem, que falta tanto professor, que é tão desestimulante. Então eu aposto muito nesse combo de 3, a gente ter uma educação integral, ter a poupança para segurar o jovem de baixa renda e focar muito no técnico profissionalizante. Posso fazer uma pergunta rapidinha sobre essa evasão que você comentou? Eu vi que você disse que no governo Bolsonaro duplicou o número de evasão, né, do ensino médio. Mais do que dobrou. Mas você não acha que está relacionado com a pandemia também? Ou você acha que é só inteiramente culpa do governo Bolsonaro? Eu acho que é uma conjuntura. Obviamente a pandemia teve uma contribuição enorme, mas aí onde que eu sou muito crítica ao governo Bolsonaro, e quem me acompanha sabe que eu não peguei mole com nenhum ministro da educação. E eu não pegaria independente do governo, porque eu venho de escola pública. Eu sei que a educação me trouxe até aqui para conversar com vocês, mas que meu pai faleceu com 39 anos de idade por causa das drogas, por causa desse preconceito que a gente tem com transtornos mentais, por causa das oportunidades que ele não teve quando era criança. Então, quando eu falo de educação, não é uma teoria bonita para mim, é aqui dentro. E aí, quando eu vejo pessoas que não olham para a educação com seriedade, isso me revolta. E para deixar muito claro, a gente nunca teve um governo que priorizou a educação básica no Brasil. E eu sempre fui muito crítica a isso. Mas o governo Bolsonaro largou de mão a pauta da educação. O ministro Vélez não sabia os termos, não tinha um planejamento para a área. O ministro Weintraub, pessoa assim, maluca, comprando briga com outros países, tuitando, falando um monte de besteira. Aí um ministro que foi preso, inclusive, e foi uma denúncia que eu fiz que contribuiu para essa prisão, porque tinha pastor corrupto recebendo barra de ouro. Ou seja, assim, é como se a educação não importasse. E aí, por que eu acho que tem uma parcela grande de culpa? Porque a gente tinha muitas coisas que o governo poderia ter feito durante a pandemia que não fez. Então, por exemplo, um projeto que eu lutei, que eu fui relatora, era para que o aluno que estava na favela, na periferia, tivesse internet, tivesse equipamento. E aí o governo Bolsonaro vetou o nosso projeto. Aí a gente conseguiu derrubar o veto. E aí ele foi lá e entrou na justiça. A gente conseguiu ganhar na justiça. Mas o recurso está chegando agora, 2 anos depois. Isso se deu em várias áreas, sabe? Quando você tem corrupção, quando você tem incompetência, quando você tem maldade, sei lá, esse desprezo, isso quer dizer que muitas pessoas vão viver menos do que poderiam. Então, é claro que a pandemia foi o principal fator, mas o descaso que a gente viu na pandemia, com o Ministério da Educação, que não estava nem aí, fez com que as coisas fossem muito piores. Isso é literalmente um atraso para o progresso, né? Total. E as pessoas no Brasil, e acho que essa é uma coisa que quem teve a oportunidade como a gente teve tem que falar muito claramente, é que, de fato, a educação não é um valor para o povo brasileiro. Eu vejo isso dia a dia, nem para a pessoa mais humilde, nem para a pessoa mais rica. E a gente precisa encontrar uma forma de dizer que sem educação
não tem segurança pública. Nada vai andar para frente. Eu falava desse modelo de educação integral, o estado de Pernambuco apostou muito. Todo município tem uma escola em tempo integral. Uma vez por ano, um aluno de cada escola pública vai para o exterior fazer intercâmbio. Nossa, que massa. Porque eles viram que era mais barato mandar para o intercâmbio do que manter na prisão 6 meses. E aí qual foi a consequência? O homicídio caiu pela metade. Nossa, que incrível. Então assim, quer investir no SUS, quer investir na segurança, quer investir na redução de homicídio, no desenvolvimento econômico, tem que investir em educação. É Espírito Santo, Pernambuco e Goiás, né? São os estados que mais estão apostando em escolas em tempo integral, nesse modelo com cultura, arte e esporte, e que estão conseguindo diminuir a evasão escolar, reduzir a taxa de homicídios, sem contar que estão mandando esses jovens para fazer uma faculdade, para fazer um ensino técnico, muito mais preparados. É muito legal. Durante a pandemia, você votou no Congresso até contra o seu partido na época, para a volta às aulas ser um essencial, né, a volta às aulas presenciais. E você teve muita oposição com isso, de um grupo. Você, olhando para trás, você ainda concorda com o seu voto? Você votaria Na verdade, assim de novo? Foram 2 votações. A primeira era para que a gente abrisse uma discussão sobre a volta às aulas. E eu votei a favor. Por quê? Porque é muito fácil defender escolas fechadas quando o seu filho está numa escola particular, quando o seu filho tem internet. E na periferia, gente, era molecada sendo abusada, passando fome e desistindo da educação. E aí, quando o projeto foi finalizado, eu votei contra ele. Por quê? Eles inverteram todo o projeto. O projeto deveria ser sobre uma volta segura às aulas. E no final, isso é resultado dessa polarização que a gente está vivendo. O projeto era se os professores teriam direito à greve ou não. E eu acho que isso foi um erro muito grande de quem estava liderando esse projeto. Por quê? Inclusive, eu fui a pessoa que propôs e aprovou a vacina prioritária para os professores. Porque você começa uma discussão de como que a gente pode ter uma volta segura às aulas, e eu era super a favor, e aí por uma briga esquerda-direita, transformam um projeto numa discussão de direito à greve ou não, e aí obviamente eu fui contra. A gente vai debater direito à greve na educação no meio da pandemia, e eu vejo que isso acontece com muita discussão. Insegurança, saúde mental, as pessoas se apegam a coisas rasas, que polemizam, que vão gerar palminha ou ódio nas redes sociais, mas não se aprofundam. A pauta de saúde mental é muito importante para mim. Eu perdi um pai por causa disso. E a gente olha para as escolas hoje, metade dos jovens estão com algum sintoma de depressão, ansiedade. E aí você vai olhar para o debate raso de redes sociais, tem de um lado uma galera muito conservadora, que acredita que só a espiritualidade resolve, e eu sou muito religiosa. Mas eu jamais diria para alguém que tem câncer que ela só precisa rezar. Isso seria um desrespeito. Sim, é. Mas tem de um outro lado uma galera que só fala de legalização das drogas. É um debate que a gente tem que ter em segurança. Não é um debate de saúde mental. Tá faltando gente que fale, olha, essa é uma doença complexa. Vamos investir em pesquisa? Vamos encontrar qual é a melhor forma de tratamento no serviço público? Vamos levar acolhimento? Então é só um exemplo, mas porque eu acho que todo debate, por causa dessa polarização, ele fica raso, ele fica pequeno. E aí a gente não consegue escapar dele, seja em segurança, saúde mental ou na discussão sobre a volta às aulas. Falando nessa polarização, que todos nós sabemos que existe uma grande polarização entre a esquerda e a direita, eu queria saber que, vamos supor, se um eleitor do Bolsonaro quer votar em você. Você acha que isso é uma boa escolha, que tem sinergia, que dá para trabalhar junto? Ou você acha que um eleitor do Bolsonaro tem que votar num deputado federal de direita que apoia ele? Até porque a gente admira muito essa diferença e achou muito legal que você votou contra o seu próprio partido. Né? Então isso demonstra que você quer representar os seus valores, o que você acredita, independente só do que o partido num todo acredita. Então a gente só fica pensando assim, tá, é bom ter representante da sociedade de todos os lados, direita e esquerda, esquecer que é uma guerra de direita e esquerda e ver quem realmente quer fazer alguma coisa pelos valores que, né, nós acreditamos, né? Eu tenho hoje eleitores de todas as classes sociais, nas mais variadas visões ideológicas, e eu acho que isso acontece por algumas razões. A primeira delas é porque eu falo muito de diploma, de realidade. Eu tenho minha visão de mundo, eu sou progressista, eu me considero de centro-esquerda porque eu tenho uma visão econômica mais de centro, mas não abro mão da luta pela escola pública contra a desigualdade. Mas isso não me impede de travar discussões que eu acho importantes. Então, por exemplo, tem muita gente que acha que só a direita fala de combate à corrupção. Eu acho que isso é um erro. Eu acho que a esquerda precisa falar sobre combate à corrupção. Eu acho que todo mundo tem que falar sobre combate ao racismo, sobre a pauta ambiental. Então, na hora que eu junto bandeiras, eficiência no serviço público, por que essa é uma pauta de direita?
se quando o serviço é ineficiente, são os mais pobres que sofrem mais? Então, na hora que eu fujo um pouco a essa lógica das duas caixinhas e do que mandaram você dizer, isso gera um curto-circuito no sistema. E eu falo, não, vou ter o combate à corrupção, vou ter a pauta da educação, todas elas juntas, porque eu não consigo abrir mão de nenhuma delas. E aí acho que a pessoa, na hora de escolher em quem vai votar para deputado federal, ela tem que entender se as minhas bandeiras fazem sentido para ela. Ela vai saber que eu sou muito crítica ao Bolsonaro, que eu não votei, que eu não vou votar no Bolsonaro. E acho que a pergunta que ela vai fazer é, as lutas da Tabata fazem sentido para mim? Porque eu acho que o Congresso é muito sobre isso. Quais são as bandeiras mais caras para você? Minhas bandeiras principais são educação, mulheres, meio ambiente, saúde mental, combate à corrupção e combate à desigualdade. Essas bandeiras representam você? Se representam, vem acompanhar o meu trabalho. Se não, aí talvez outros parlamentares podem representar melhor. Cara, eu posso falar que eu fico assim, encantada por tudo que você fala? Eu também. Eu tô assim, uau, que mulher é essa? Mas como não é tudo flor aqui nesse programa, Eu né? sei. Nós somos as amigas da onça, então chegou a hora da pergunta da onça. Tem uma questão só que eu preciso te perguntar, porque a gente fica muito encafifada com isso, assim. A maconha, existem vários estudos que comprovam que ela atrasa, né, o desenvolvimento dos neurônios de uma pessoa e que ela, de certa maneira, é um atraso mesmo. Até a gente tem um monte de amiga, A gente já viu né? vários exemplos assim, de pessoas que começaram a fumar maconha, talvez entraram em outras drogas, ou então não foram adiante assim, na educação. E a minha mãe, ela é cientista de neurônios, especificamente na educação de crianças. Ela trabalha com intervenção social, né, de crianças mesmo. Então, ela é bem focada nisso e ela sempre me falou muito com dados científicos do quão ruim é o uso da maconha para o desenvolvimento de uma criança. Aí você que preza tanto a educação, você... Não, eu não quero ser da onça porque eu gosto tanto de tudo que ela fala, mas eu preciso ser. É importante. Como que você me fala que quer a legalização da maconha? Posso devolver a pergunta? Pode. Vocês acham que a gente deveria proibir a venda de álcool e cigarro porque eles causam tanto mal à sociedade? E para deixar muito claro assim, eu perdi um pai que era alcoólatra, que era dependente químico e talvez por isso assim, demorei muito a começar a beber, nunca fumei, etc, porque eu tenho muito medo, porque eu vi o quanto isso destrói uma pessoa. Mas será que proibir tudo é o melhor caminho? Vocês devem ter estudado o que aconteceu nos Estados Unidos quando proibiram a venda de álcool. Todo o mercado ilegal que surgiu, toda a violência que aumentou, é um pouco por aí que eu vou. Porque, de novo, cigarro e álcool fazem muito mal ao ser humano. O cigarro é associado a câncer de pulmão. E isso parece que não revolta muitas pessoas. Inclusive, me preocupa ver o tanto de jovens que voltaram a fumar. Sendo que eu achava que a gente tinha vencido essa batalha cultural contra o cigarro. Então, acho que a gente tem que separar a pergunta em duas. Tem uma questão que eu acho que proibir tudo talvez não seja o melhor caminho. E tem coisas, por exemplo, eu jamais seria a favor da legalização da cocaína, sabe? Do crack, de drogas mais pesadas. Mas a maconha, em termos de quão pesada e perigosa ela fica muito próxima do álcool e do cigarro. E aí, só para terminar, são algumas coisas que a gente vai pesar, na minha opinião. Uma delas quão pernicioso isso é para a sociedade. Maconha, álcool e cigarro são muito perniciosos para a sociedade. A segunda pergunta o quanto que isso gera de criminalidade quando você proíbe? Qual o tamanho do mercado ilegal? Quanta gente vai morrer por causa disso? Então, quando eu falo sobre a legalização da maconha, eu estou pesando a questão da criminalidade. É uma forma muito enfática de você combater o crime organizado. Porque se a gente proibisse agora o cigarro e o álcool, a gente veria muita gente ganhando dinheiro de forma ilegal. E aí isso tem consequências para a saúde. E como é que a gente vai lidar com isso? Porque a gente não lida bem com álcool e com cigarro tampouco. Muito mais campanha, muito mais saúde, muito mais tratamento. Deu para entender? Acho que eu vou estar sempre pesando, olha, qual é o tamanho do impacto negativo dessa droga para aquela sociedade e qual é o custo que a gente tem de criminalidade, de mercado ilegal que sempre vai existir. Eu coloco essas 3 drogas no mesmo patamar de periculosidade e os estudos mostram isso, maconha, álcool e cigarro. Então, me parece, talvez por ver o quanto que o tráfico e o crime organizado fazem mal à periferia, que nesse caso a gente está perdendo essa batalha, sabe? Mas eu quero ouvir vocês. Não, é que eu acho que assim, eu trabalhei uma época com produção de filme lá em Los Angeles e a gente fez um documentário, começou a fazer um trabalho muito legal sobre a maconha, a legalização da maconha nos Estados Unidos.
enquanto parece uma coisa maravilhosa que aconteceu, na verdade o por trás é horrível, horrível. É uma máfia junto com o governo gigantesca sobre a maconha. As fazendas onde eles plantam hoje não são nem um pouco adequadas. Continua tudo igual, a única coisa é que eles agora têm que pagar um monte de taxa para se inscrever, que é super caro. Então até os menores produtores de maconha que antes ganhavam dinheiro ilegalmente, mas ganhavam e viviam, foram massacrados pelas grandes empresas e grandes fazendas que são investimentos até pelo governo. O que eu acho que a gente tem que fazer é tratar cigarro, álcool e maconha do mesmo jeito, porque esses problemas que você relatou também acontecem na indústria do cigarro. E a gente não está falando sobre isso. Então, é uma pergunta muito sincera, é a gente olhar para os estudos e entender, será que tem uma diferença em como que essas drogas fazem mal ao ser humano? Me parece que não, pelos estudos que a gente viu, quando a gente fala dessas três. Mas, com certeza, elas fazem muito dano. Como é que a gente vai fazer para reduzir esse dano? Como é que a gente vai fazer para que a indústria que produz essas três drogas, elas sejam, enfim, sigam a lei trabalhista? Não permitam trabalho escravo. Como é que a gente vai fazer para taxar tanto essas três drogas para a gente, de fato, desincentivar o consumo delas? Como é que a gente, na educação e na saúde, vai deixar muito claro que não é legal? Assim, que a gente, obviamente, acha que o custo de proibir é muito alto. Mas eu não quero que meus filhos façam uso abusivo de nenhuma dessas drogas. Então, é um pouco como eu abordo, sabe? É muito assim, vamos olhar para dado, vamos olhar para a consequência e cuidar. Porque meu único ponto tentaram proibir o uso de álcool nos Estados Unidos, deu muito errado. E me parece que a proibição da venda da maconha no Brasil tem um custo de saúde todo, que eu estou extremamente preocupada, mas também tem todo um outro custo de segurança que a gente não está levando em conta. E eu acho que esse ia ser um golpe baixo no crime organizado, se a gente tirasse esse monopólio dele, sabe? Obviamente com muita taxação, com muita campanha e fazer o que a gente fez com o cigarro, que a gente está retrocedendo um pouco, que não é para aparecer em filme, não é para aparecer em novela, não é para ter comercial, isso não é legal. Eu concordo. Concordo. Bom, a gente tem umas perguntas, né, que a Baby vai ler agora, porque, na verdade, os nossos seguidores mandaram perguntas pra nós. Pode mandar. Ela até visualizou o nosso story e a gente ficou super feliz. Nossa, ela viu nosso story. Eu vi de manhã. Bom, mandaram várias, na verdade, mas eu acho que a melhor seria dessa seguidora, que ela é de Recife. Bom, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Essa pergunta aqui, na verdade, eu também ia fazer, mas eu queria saber qual que é a sua... Você tem alguma relação com o Jorge Paulo Lemann? Assim, ele financiou sua campanha? Não. Porque tem muita gente falando isso, muita gente está perguntando isso. Perguntaram isso ontem numa live também. Não, deixa eu responder. Gente, o Jorge Paulo Lemann é ex-aluno de Harvard e, assim como Luísa Trajano e muitos outros empresários brasileiros que decidem focar um pouco do seu esforço para melhorar a escola pública, para melhorar as condições, acho que são pessoas muito admiráveis, mas ele não financiou minha campanha. As pessoas podem buscar no Tribunal Eleitoral quem financiou minha campanha, é bem fácil. E sou uma das poucas parlamentares que declara cada centavo, que faz tudo dentro da lei. Ele não financiou minha faculdade em Harvard, eu ganhei uma bolsa da própria faculdade e ele não financiou os meus estudos. E eu digo isso com muito respeito porque eu conheço pessoas que foram para os Estados Unidos com recurso de fundações e isso não faz delas menos meritórias, não faz delas menos merecedoras. Exato, eu não entendo por que não entendo que isso é um problema, porque eu sou uma mulher jovem. Porque não teria problema se ele financiou. É isso, assim, no meu caso a minha bolsa foi de Harvard. Mas tem muitos empresários no Brasil que financiam os estudos de gente para ir para fora e a gente fica criminalizando isso. Ou seja, o governo brasileiro não dá esse incentivo. Tem gente que dá esse incentivo para a gente buscar uma faculdade fora e aí a gente criminaliza até isso no Brasil. É uma inversão muito grande de valores. E aí falam que eu sou financiada pelo Jorge Paulo Lemann, que eu sou financiada pelo Jorge Soros e por 20 mil homens. E não teria o menor problema. Por quê? É que eu não sou. Aí tem um agravante, né? Porque eu sou uma mulher jovem. Você olha para mim e você fala... Não chegou sozinha em Harvard, não. Não chegou sozinha no Congresso Nacional. Chegou, e de fato, chegou eu tive o apoio de muitos professores, eu tenho muitos voluntários do meu lado, eu tenho pessoas incríveis que, inclusive, doaram para a minha campanha em 18 e estão doando agora, porque não é uma campanha financiada 100% com fundo eleitoral e poucas pessoas fazem isso. Eu escolhi que 90% do financiamento da minha campanha ia ser por doação, mas a gente está num momento tão bizarro de ódio e polarização que a gente está invertendo todos os valores. Sim. Então, tenho muito orgulho de onde cheguei. Exato, e a gente acaba também pegando informações, tipo um trechinho do TikTok.
A gente vai lá e já acha que essa informação é a verdade. verdade. As pessoas não pesquisam mais nada. Não, é. Mas eu volto na questão de eu ser uma mulher jovem. Se fosse um homem, aqui barbudo, não sei o quê, iam falar, não, ele realmente é tudo isso, ele fez, ele conseguiu, não sei o quê. Aí como eu sou uma mulher, tem alguns rótulos que colam mais fácil. É burra, é pau mandado, Ainda bonitona, é assim. manipulada. E vocês também devem sofrer isso. E entender que as pessoas vão olhar pra gente e vai falar, ah, mas o papai, ah, mas o namorado, mas o empresário. Tem que entender que qualquer sucesso vindo de uma mulher vai incomodar e vai gerar desconfiança. Sim. E eu já entendi isso, eu vou rebater toda vez que tentarem dizer que eu cheguei aqui porque alguém me colocou. Muito bem. A gente tem uma seguidora aqui também de Recife, a Mary, que é a que mais acompanha a gente. A gente Mary, te ama, essa é sua. Mary. A gente normalmente não revela os nomes, mas a Mary merece ser revelada. Ela quer saber sobre a polêmica de você ter votado errado em um PL que permitia bancos a tomarem casa de famílias individuais e inadimplentes. Aí tem mais uma fake news envolvida. E a gente comentava nos bastidores que eu sofro fake news tanto da direita quanto da esquerda. Essa foi uma de uma parcela da esquerda. Começaram a colocar, a Tabata votou a favor dos bancos retirarem o único imóvel das pessoas. Vocês buscam meu voto no Google, tá lá, a Tabata votou contra. É fake news. E aí como é que geraram essa desinformação? A gente primeiro vota o projeto como um todo e aí a gente vota pedacinhos específicos. E aí, de fato, em uma das 20 votações, eu tive uma orientação equivocada, votei errado, percebi o erro, na hora já justifiquei e mudei o voto. Então, todo mundo que pesquisar vai ver, não, a Tabata votou certinho, ela votou de acordo com o que ela falou. Mas como tem muita gente que disputa voto comigo e que é incomodada pelo meu trabalho, pegaram essa mudança de voto para compartilhar uma fake news. E aí minha resposta é pesquisem, busquem no Google, olhem o que aconteceu. Vejam além do título da matéria. Né? Isso é importante Exatamente. também. E outras fontes, porque dependendo da matéria... E o mais legal disso é que tem informação oficial. É só ir no site da Câmara. Então não é nem difícil buscar essa. Gente, que bate-papo agradável, que pessoa incrível que você é, né? Obrigada pelo convite. Foi um Muito grande legal, prazer foi. estar aqui Passou com você. voando. Passou voando, mas já deu a sua hora que você precisa sair, porque ela tá numa campanha forte nas ruas. Ontem ela ficou 18 horas na rua, né? Foi 18, né? Foi. No final eu era uma zumbi andando. E depois daqui você vai pra onde? Daqui eu acho que eu tenho uma reunião... Ah, pro Capão Redondo tem um projeto super legal, que é a Casa José Coutro, que tem curso profissionalizante, de artes, é muito legal para toda a comunidade. E o resto eu não lembro, tem muita coisa hoje. Mas a Máximo. primeira agenda saindo daqui é no Capão Redondo. Que legal. Que ótimo, gente. Bom, foi um então, prazer. Espero que vocês tenham gostado, né? a gente gostou muito. Muito. A gente quer ser, assim, suas amigas, quer sair com você então, ó, já direto, passei já no temos seu WhatsApp, número, a é gente só vai me agora convidar. infernizar você. Agora, ao invés de infernizar o Luiz, eu vou te infernizar. Pode me A infernizar. gente vai infernizar as duas. Não, eu já falei que eu ia recomendar uma galera que eu admiro pra vir aqui conversar com É vocês. isso. E vamos fazer uma chamada aí, né? Ó, pessoal, meu nome é Tabata Amaral, eu sou candidata a deputada federal, o número é 4040, redes sociais Tabata Amaral SP. Se vocês gostam da forma que eu faço política, com coragem, com seriedade, com diálogo, gostam dessas pautas, acham que faz sentido educação, mulheres, meio ambiente, saúde mental, combate à corrupção, combate à desigualdade, venham-se embora que eu tô precisando de muita ajuda. É isso. É isso. Um beijo. Muito obrigada.